Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Idolatria é tudo aquilo que busca trocar ou substituir o lugar de adoração que é devido a Deus por outras pessoas ou outras coisas. Nós vivemos tempos em que isso é extremamente comum, infelizmente. As pessoas substituem Deus por outras pessoas, por coisas e até por elas mesmas. Vivemos em tempos de autoglorificação, onde o homem é considerado o centro de todas as coisas e frequentemente nós nos colocamos como Deus e buscamos para nós adoração. Isso é idolatria e isso desagrada a Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Leremos os 10 primeiros versículos. Assim nos diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração das 15 horas. Era levado um homem, coxo de nascença, ou seja, paralítico de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ou seja, um paralítico de nascença estava pedindo esmola na entrada do templo. Os apóstolos Pedro e João iam para suas orações diárias e acabam, em nome de Jesus Cristo, curando ele, fazendo com que ele passasse a andar. Houve um milagre ali, as pessoas viram aquele milagre e se admiraram com aquilo. Eu queria chamar sua atenção para um ponto muito interessante dessa passagem. Observem lá o versículo 8, o que aconteceu. Após aquele homem ter passado a andar, ter recebido o milagre, ele louvou aquele que merece ser louvado. Veja lá, versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vejam que ele não louvou Pedro e João, ele louvou a Deus. Na sequência, versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Eu queria perguntar para você o seguinte: quantas vezes você tem recebido bênçãos de Deus e tem louvado outras pessoas ou outras coisas ao invés de Deus? Veja que o paralítico ele poderia ter louvado Pedro e João, afinal foram eles que praticaram o milagre. Mas ele entendeu que Deus foi quem curou ele, por intermédio do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Muitas bênçãos Deus nos dá por intermédio de outras pessoas. Estão aí os médicos que não nos deixam mentir. Também os medicamentos que nós utilizamos, as vacinas, etc. Mas só que nós não podemos confundir que, no final das contas, quem dá realmente a bênção é Deus. E é Ele quem precisa ser adorado e louvado. Nós louvamos a Deus pela vida de pessoas que, por intermédio delas, Deus nos abençoa. Tem gente que prefere louvar
a ciência, a tecnologia, a medicina e se esquece de Deus. Lembre-se que Deus é o autor da vida. Deus é o médico dos médicos. Então, se você porventura tinha alguma doença e você foi curado, não se esqueça de adorar e louvar a Deus, agradecer a Ele, pois é Ele quem curou você. Às vezes por intermédio de um remédio, como eu já disse, às vezes por intermédio de um médico, às vezes por vários meios, Deus pode te curar. Às vezes de uma maneira sobrenatural, milagrosa, Deus pode te curar. Mas sempre é Ele quem dá essa bênção a você. Então nós temos esse ensino precioso daqui, para que nós não substituamos o lugar de Deus por outras coisas e outras pessoas. E se você foi o meio pelo qual Deus fez um milagre na vida de alguém, ou deu uma bênção para alguém, você tem que se atentar para o que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro e João. Vejam lá no versículo 12. Depois que aquele povo viu o milagre e foi para próximo deles, talvez querendo prestar glórias a eles, João e Pedro, veja o que Pedro diz. À vista disso, ou seja, as pessoas chegando, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro reconhece que eles foram apenas um instrumento. Vejam que lá, quando ele vai curar ele, lá no versículo 6, Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Foi Cristo, Deus, quem curou o homem, e não Pedro, e não João. Então, se porventura Deus te usar para abençoar alguém, não queira pegar a glória que é de Deus. Seja humilde e reconheça que você foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Então, esses dois ensinos, essas duas aplicações eu queria deixar aqui hoje. Primeiro, não substitua o lugar de Deus por ninguém, nem por nenhuma outra coisa, e nem por você mesmo. Segunda coisa, se você foi o meio de graça para alguém, não queira roubar a glória que é de Deus. Reconheça que você foi apenas usado como um instrumento nas mãos dele. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos amanhã aqui, se Deus quiser.